Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeira live do ano, hein? E essa é especial, essa é importantíssima. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que tem uma história incrível, uma biografia que vai fazer a diferença para quem ouvir. Mas antes de falar com a Flávia, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós temos alguns informes para vocês, tá? E como sempre, o História de Sonhos, as lives são de quarta-feira com convidado. E agora com a novidade incrível para vocês, uma novidade... Olha, eu tô muito orgulhosa da gente conseguir fazer isso. Várias parcerias para esse ano. Então, antes da Flávia entrar aqui, da Flávia chegar, eu quero já contar para vocês quais são as novidades. A primeira é que a live do Sols Fortes, ela vai acontecer toda sexta-feira de manhã às 7 horas. Então, de segunda a sexta, você vai escolher o tema que a gente vai conversar, debater na sexta-feira. E ela vai ser aberta. Então, os alunos que estiverem online e quiserem participar comigo, poderão fazer essa interação sem problema nenhum. Isso está me deixando muito feliz, que eu estou morrendo de saudade de prosear tete a tete com vocês. Outra coisa importante que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: nós acabamos de fechar uma parceria com algumas pessoas que vão estar mudando um pouco a questão visual do História de Sonhos, tá? Então, o Cristiano, ele está cuidando da nossa nova logomarca. Essa é a terceira vez que nós fazemos modificações na nossa logo, porque tudo muda, e se a gente não muda, nada muda. Então a gente está trazendo um conceito mais atual para vocês, eu espero que vocês gostem. A Elisandra já fez a troca nas redes sociais, algumas ainda estão aí até o fim da semana para acontecer, mas vocês já vão identificar a gente com essa nova logomarca. Inclusive aqui a foto de perfil já mudou. Se você gostou, comenta aqui embaixo pra gente, ou então manda um direct e fala o que você achou dessa nova logo mais moderna, trazendo para vocês o conceito da atualização e o que a internet trouxe pra gente nos últimos 2 anos, né? Quais são as grandes mudanças que a gente passou enquanto projeto também. Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que com a chegada da equipe do Raí no História de Sonhos, vocês vão perceber que tem muita coisa mudando, tá? Muita coisa mesmo. E isso é para melhor, para que a gente possa desenvolver mais pessoas, mais números de pessoas para o bem, para que vocês possam se ativar e encontrar as suas paixões e poder, inclusive, empreender os seus sonhos. Sabe, gente, quando você não empreende o seu sonho, você é extremamente mal pago para empreender os sonhos dos outros. Eu gosto muito dessa frase e quero que vocês comecem a assimilar esse conceito. Esse ano de 2021 promete. Ele é um ano, sim, de grandes conquistas, de grandes realizações, onde nós vamos estar ativando muitos alunos, mas eu preciso agradecer 2020 antes de tudo. Em 2020 nós começamos o ano com pouco mais de 5.000 alunos aí juntando todas as plataformas. E foi um trabalho muito legal de 2019 que rendeu esse número. Mas em 2020 nossos números multiplicaram completamente. Nas últimas somatórias, eu inclusive vim no final do ano agradecer vocês por conta disso, né? Nós chegamos aí a mais de 30.000 alunos, segundo as medições aí que o pessoal fez, o Gustavo, a Elisandra. E como que eu posso agradecer vocês? Dando sempre o meu melhor. As lives de quarta-feira é uma grande oportunidade da gente aprender também com pessoas fora do História de Sonhos, profissionais interessantíssimos que fizeram da sua vida algo diferente, que tornaram-se pessoas extraordinárias dentro daquilo que se propuseram, daquilo que se ativaram, que se apaixonaram em fazer. Esse mês em especial, a campanha que nós estamos fazendo é referente ao Janeiro Branco, a saúde mental. Nós temos que ter uma primeira saúde mental nós temos que ter essa saúde mental muito bem cuidada. E aí, então, eu uso esse mês de janeiro, já nos últimos 3 anos, agora virou campanha desde esse ano, para desmistificar um pouco a questão do profissional da saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas, os psicoterapeutas, as pessoas que trabalham voltadas para a nossa mente.
E em especial eu quero agradecer o Danilo. O Danilo está fazendo com a gente várias lives, fez 2 no final do ano e agora tem uma proposta para que a gente faça pelo menos uma por mês voltada só para a área de psicologia. Então, se vocês já gostaram do que o Danilo apresentou para vocês, do que ele vem fazendo dentro do História de Sonhos, aguarde que a gente está só acertando a agenda aqui, eu e ele, para fazer esse encontro. Mas já quero convidar vocês para uma live especial que nós vamos fazer com a Jaíse, que é uma outra psicóloga que está sempre aqui nos nossos bastidores. Fica ligadinho nas nossas redes. Também quero convidar para que vocês assistam a playlist Histórias, que está lá no nosso canal do YouTube. Sabe por quê? Essa playlist conta um pouquinho de algumas biografias que vão acrescentar no nosso desenvolvimento pessoal. E por falar em biografia, ela tá por aqui, ó. A Flávia já está chegando, estou aceitando ela aqui. Construir uma conversa para vocês voltada especificamente para a questão do fracasso, do que nos bloqueia, do que nos impede. Por que a gente tem tanta dificuldade assim em resolver as nossas questões, né? Por que é tão complicado resolver as nossas questões? Eu tenho várias pessoas pedindo para participar da live. Mas, gente, agora eu preciso colocar a Flávia aqui. E na sexta-feira de manhã, só os fortes, tá? Somente um convidado pode participar nessa de quarta-feira. E hoje é a Flávia, porque eu quero que ela fale bastante para a gente a questão de desbloqueio. Flávia, se você estiver me ouvindo, eu vi que você já entrou, manda de novo para que eu possa aceitar, porque não aceitou aqui para mim, tá? Se você puder mandar de novo, eu agradeço. Enquanto a Flávia está lá nos bastidores esperando, eu quero saber de vocês. E vocês? O que impede vocês? Quais as coisas que vão chateando a ponto de bloquear para que você acabe fracassando em algumas situações? Você sabe me dizer? Você consegue visualizar isso? Consegue perceber o que exatamente te atrapalha? Se você não consegue, hoje você vai aprender. Eu e a Flávia, nós estamos aqui para explicar o maior número de coisas possíveis. E o que a gente não souber explicar para vocês, fica tranquilo, fica de boa, porque a gente vai, sim, e muito, ajudar vocês. Tá ok? Deixa eu só excluir aqui. Boa noite, pessoas lindas. A gente foi para lá e voltamos para cá de novo. Vou esperar a Ana entrar. A Ana é do projeto PHS e ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto. E ela me fez um convite para participar de uma live hoje falando sobre bloqueios emocionais, sobre desbloqueios. E eu tenho muito para derramar sobre a vida de vocês, porque... De novo! Sabe, Flávia, quando é mais complicado, a gente não pode desistir, porque desistir é o fracasso. É o que eu tô falando assim, parece que tá preparado exatamente pelo que a gente já vai também começar a falar, né? Exatamente. Então, Flávia, posso me apresentar para os seus alunos? Eu quero que você faça isso, porque vai ficar salva, né? E eu quero muito compartilhar o projeto com as pessoas, né? Porque eu fiquei muito impactada. Você tem a palavra. Flávia, obrigada. Meu nome é Ana Causo, sou professora de História, mas nos últimos 7 anos da minha vida me dedico a um projeto chamado Projeto Histórias de Sonhos, ou vulgarmente chamado PHS, as siglas. Esse projeto nós nos especializamos em desenvolver alunos, primeiro do ensino médio, depois do ensino fundamental, anos finais, e nos últimos 2 anos e meio nós viemos para as redes, né, para a internet. E aqui na internet o nosso público é de 8 a 80, com foco até 35 anos. O que nós fazemos, né, Flávio? O que o História de Sonhos faz aqui? Nós desenvolvemos as pessoas para que elas possam ativar as suas paixões, identificar o que realmente te faz vibrar com a vida, e ao encontrar essas paixões dentro dela e potencializar o que elas já têm, porque está tudo dentro da gente, a gente só não põe para fora,
automaticamente ela consegue empreender os seus sonhos. Os alunos que acompanham as 13 aulas das fracções conseguem um rendimento de até 83% de pessoal, profissional, cognitivo e familiar. E, através de uma agente multiplicadora desse projeto, os alunos passam, gostam, criam afinidade e acabam, inclusive, ficando no projeto para multiplicar o que aprenderam. Através de uma agente multiplicadora, conhecemos o seu trabalho. E aí começamos a sapiar, fuçar nas suas redes, tentar entender quem é essa Flávia, que história é essa. E ao conhecer um pouco da sua biografia, ao estudar um pouco do que você vem falando, contando e desenvolvendo com seus alunos, nós fizemos o convite para que você nos ensine e converse com a gente sobre a questão do desbloqueio e o porquê o fracasso, na verdade, é quando a gente desiste. Flávia, agora os meus alunos ainda não te conhecem. O que você pode contar para a gente da Flávia mulher, da Flávia profissional, da Flávia pessoa e dessa grande desbloqueadora que você está se tornando aí pelas redes? Isso aí, eu tomo posse dessa palavra, né? Primeiro, assim, eu sou grata, né? Grata a Deus por me dar essa oportunidade de estar falando com você e com seus alunos, né? E a Flávia, ela tem 47 anos, já descobriu a identidade dela, e essa identidade está ativada, e também hoje eu estou dentro do meu propósito de vida, eu sei o porquê que eu estou na Terra, e não era isso que acontecia há quase 2 anos atrás. Então, eu era uma pessoa que não sabia lidar com as emoções, vivi um processo muito doloroso de depressão, alcoolismo, e perdi praticamente tudo, quebrei financeiramente. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Então, quando a gente fala de deserto, às vezes algumas pessoas falam de deserto, de vale, né? Eu fiquei no deserto durante muito tempo. E o que acontece comigo hoje? Hoje eu tenho um entendimento que o que as pessoas chamam de deserto é um lugar onde a gente tem que correr, começar a acelerar, porque no deserto tem areia e a areia queima os pés. Então, parar de mimimi, de ficar ai, tá doendo, de ficar bancando a vítima, coitadinho, porque eu gostava dessa posição. Eu não sei se você consegue me entender, mas eu bancando a vítima e a coitadinha, eu tinha a atenção das pessoas. E essa não era a Flávia de verdade. A Flávia verdadeira que Deus fez é essa aqui. É uma mulher que realmente a cada dia acorda e toma uma decisão. Qual decisão? De não beber mais. De olhar para os problemas, entender que eles existem, mas focar na ação. No que eu vou fazer para resolver? Então, sempre, Ana, na vida, a gente vai ter 2 escolhas. Ou a gente vai olhar pro problema, para a dificuldade, vai achar grande demais, vai ficar ali sofrendo, ou vai focar o seu olhar no que você pode fazer para resolver, porque sempre tem uma saída. Então, assim, eu vou terminar de me apresentar, mas eu vou só dar um exemplo para você. Vamos imaginar que uma pessoa ganha aí R$2.000 por mês, e ela vai no shopping, e o limite do cartão de crédito dela é 5.000. E ela faz uma conta de R$5.000 e divide em 2 vezes. Só que aqueles 2.000 que ela ganha, ela tem que tirar o dinheiro do aluguel, para pagar as coisinhas de casa. Só que ela fez uma prestação de R$2.500. E ela entra dentro da loja e ela fala assim, Deus vai me honrar. Você conhece alguém assim? Conheço. E aí o que acontece? Chega a fatura do cartão de crédito, R$2.500. Ela ganha 2.000. Mesmo se ela não estivesse devendo nada, não tivesse nada para pagar, ainda faltariam R$500. E aí o negócio vai virando uma bola de neve, porque o que acontece? O cartão de crédito, os juros é altíssimo, mais de 17%. Então vamos lá. E às vezes as pessoas culpam o inimigo, né? Sim. As trevas, o diabo. A gente tem que dar nome pra e aí, isso. E o que acontece? Na realidade, eu fico imaginando, eu sou muito assim, né? Eu fico imaginando o diabo, de braços cruzados,
encostado na parede, com o pé na parede, ele olha e fala assim, gente, eu tenho que fazer uma aula com a Flávia, porque era isso que eu fazia. Porque eu tô aprendendo com ela, como é que destrói uma vida. Então, por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, as pessoas, elas olham pra você e falam assim, nossa, mas a Ana é tão plena, tão bem resolvida, tem um projeto, mas todo mundo passa por problema, todo mundo vive uma dificuldade. O negócio é como que a gente reage. E para que a gente reaja de uma maneira legal e interessante, a gente precisa de quê? Gerenciar as nossas emoções. Entender que a gente não é o que a gente sente. Porque às vezes você está triste, você não é a tristeza. Às vezes você está preocupado, você não é a preocupação. Então, essa Flávia aqui lecionou por mais de 20 anos. Então, eu era professora de matemática, uma educadora, pós-graduada em educação inclusiva. Amo ensinar e continuo ensinando, né? E tomei a decisão de largar a educação. Muitas pessoas achavam que eu estava ficando louca, por conta também do alcoolismo, né? Porque eu tomei a decisão de largar a educação, mas eu estava destruída por conta do álcool. E aí veio a quebra financeira. E aí, junto com isso tudo, um problema muito grave de saúde na família, então um AVC hemorrágico aconteceu, né, com meu esposo. E aí, tipo, é como se tivesse tirado todo o chão. E aí, quando não tem mais jeito, né? Quando a gente não consegue mais, a gente com as nossas próprias mãos não consegue. A teoria do poço, né? É isso aí. Quando você chega lá no fundão do poço, não tem mais lugar nenhum para você ir, você tem só um jeito, é voltar, é subir, né? E foi isso que aconteceu comigo. E aí toda essa experiência e depois muito estudo, porque eu venho me dedicando realmente a esse estudo da inteligência emocional, da parte dos bloqueios, das crenças limitantes já desde 2016, na realidade, né? Mas na área do desbloqueio há 1 ano e pouco já. E assim, venho desenvolvendo, me capacitando, por quê? Porque não adianta também a experiência sozinha, né? Então você tem que adquirir também esse conhecimento para poder ter autoridade para ensinar e para falar, né? Você quer fazer alguma pergunta dentro dessas coisas que eu te falei? Pode falar. Sim, tá. Só que antes de fazer a pergunta, eu preciso deixar um informe aqui para os alunos. Então, eu sempre falo isso nas lives porque eu acho que é importantíssimo isso. Às vezes, se você ouve a gente conversar nessa nossa construção de conhecimento para você, fez tanto sentido para você, mas também pode ser multiplicado por você para outra pessoa. Talvez seja a fala exata que alguém que você conhece mereça ouvir. Então eu peço, por gentileza, quem já conhece os Tradições, quem segue a Flávia, se está gostando do que a gente fale, aperte aí no coraçãozinho que é para o Instagram entender que esse conteúdo é de relevância, é importante, e deixar a gente em alta lá nos ao vivos. Ou então, você pegue o aviãozinho e mande para 2, 3 grupos seus do WhatsApp ou para aquele amigo que precisa ouvir. O tema da nossa live hoje é fracasso é quando eu desisto, né? E nós tínhamos recebido algumas perguntas, Flávia, antes da gente começar a live, durante o dia. Até porque a gente acabou contando para todo mundo aí que você estava aqui com a gente hoje, criamos uma expectativa imensa. E quando o universo conspira, dá certo de alguma forma. A gente mudou o Instagram e os alunos vão chegando aqui para assistir. Essa pergunta veio da Micaela, ela participa do nosso curso de Como Você Se Comunica, lá pela plataforma da Udemy, e ela fala o seguinte: o termo fracasso provém do verbo fracassar, e por sua vez diz respeito a frustrações. Quando não se consegue algo, Ana, Flávia, me explica como não se frustrar tanto assim com as outras pessoas. Oh, meu Deus, Flávia, começamos bem, hein? Começamos, lógico. Olha só, necessidade de aprovação. Então, eu já, pela fala e pela pergunta, ela tem um bloqueio de necessidade de aprovação. Ela precisa que o outro aprove, tá? Então, vamos lá. E o passo principal, não gere expectativa.
Porque se você não cria uma expectativa, você não se frustra. Então, o segredo inicial é esse. E outra, esse bloqueio de necessidade de aprovação, ele precisa realmente ser, a gente precisa bater nele, destruir. E vem lá da infância. Então, eu vou falar um pouquinho da infância, e aí você faz outra pergunta, porque isso aí vai ser muito interessante. Do 0 aos 12 anos, acontece a nossa primeira e nossa segunda infância. Então, lá até os 12 anos, todas as nossas crenças limitantes e todos os bloqueios que nós temos, eles são formados, tá? E o bloqueio é uma coisa muito pequena. Então, não precisa ser algo muito grande. Não, é algo pequeno. Mas que para a criança que não sabe como lidar com aquilo dali, porque geralmente são os pais que bloqueiam, tá? Os filhos. Então, geralmente são os pais, igual a gente conversou à tarde, depois os professores. Nós, né? Então, vamos lá. Às vezes, vou dar um exemplo para ficar claro. A mãe chega cansada do serviço e entrega o celular na mão do filho. Abre a geladeira, pega uma garrafa de vidro d'água. Liga a série na televisão, senta com a garrafa do lado. Começa a beber água e está assistindo a série e o filhinho de 3 anos, o João, está lá brincando no celular. Só que o João, ele quer o colo da mamãe. A mãezinha ficou longe o dia inteiro. Então o João deixa o celular e ele sai correndo para poder sentar no colo da mamãe. E nesse correr, ele esbarra na garrafa. E a garrafa não só derrama toda a água, como ela quebra. E faz um barulho e a mãe fala assim: menino burro, por quê? Por quê? Será que eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho direito de sentar um pouquinho para descansar? Eu te dei o celular para você me dar sossego. E aí o que acontece? Dentro da cabeça do Joãozinho de 3 anos, ele fala assim: a mamãe não me ama, eu sou um menino burro. O que eu tenho que fazer para tudo ficar certo? Eu quero tanto colar os caquinhos dessa garrafa. Como é que eu recolho essa água e coloco de novo e junto? E ali o bloqueio foi instalado. E aí o Joãozinho cresce, vira um homem, e no decorrer dessa idade adulta ele se casa, e na geladeira da casa dele, ele só deixa a esposa colocar garrafas plásticas. Tudo bem que o Joãozinho é próspero, ele compra Tupperware, coloca lá, mas é plástica, ele não usa garrafas de vidro. Tá entendendo? Então assim, parece bobo o exemplo que eu dei, mas isso é verdadeiro. E a gente costuma repetir os padrões dos nossos pais. Então, por que de repente a pessoa se casa e sofre às vezes agressões? Vai lá olhar para o seu pai, para sua mãe. O seu pai de repente agredia sua mãe, então você repete os padrões agora na idade adulta, tá? Você tem mais alguma pergunta que eu vou explicar a questão do desbloqueio? Tenho sim. Tá. Se o conceito do fracasso permite uma alusão à quebra de alguma coisa, um objeto, um sentimento, um relacionamento, uma amizade, um casamento, uma confiança, como que a gente pode, então, evitar isso, especialmente em nossos filhos? Quem mandou essa pergunta foi a Ana Laura, do curso Quem é Você? Descubra Seu Real Valor, tá aí, Udemy. Ela já é mãe. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Ana várias vezes. Ela já é mãe, inclusive, de uma borboletinha chamada Micaela, de 6 anos. Ana, primeiro, obrigada, né, pela pergunta. Escuta uma coisa. Nós não conseguimos evitar nenhuma emoção. Não tem como. Escuta uma coisa, nós não somos máquinas. Todas as emoções, tudo fica gravado. As boas e as ruins. Não é como um celular, um notebook, um tablet que você salva o que você quer e deleta o que você não quer. Não. O nosso cérebro ele vai armazenar tudo. É como se a gente tivesse uma folhinha branca
E, de acordo com a gente já existem carimbadas que vão sendo dadas quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Então, o feto, ele já tem esses carimbos, tá? Então, se a mãe foi agredida, quando estava na gestação ali, a mãe foi agredida, o feto sente. Se o bebê não foi um bebê esperado, ele já sente a rejeição no ventre da mãe. Então, é como se no decorrer da nossa vida, a gente fosse recebendo um monte de carimbadas. Então, não existe uma maneira da gente se proteger e a gente também proteger os nossos filhos. Você consegue entender, Ana, que tem momento que você tem uma criancinha de 3 aninhos, tem momento que às vezes você está tão atarefada que você às vezes dá um grito. Você fala, vai pra lá, menina! Isso gera um bloqueio. Então, como a gente não consegue não gerar um bloqueio, a gente pode fazer o quê? Identificou, vai lá e resolve. Porque assim, eu já tenho bastante experiência, venho trabalhando, dedicando, estudando. Tem dia, eu tenho uma filha de 17 anos. Teve um dia desse pra trás que ela aprontou uma. Mas eu gritei, eu parecia uma louca. E aí, o que acontece? Eu explodi. Virei mesmo uma doida. Gritei, falei pá. Depois eu baixei minha bolinha, dei uma respirada e fui nela. E falei, filha, eu quero te pedir perdão. A mamãe quer te pedir perdão, mas eu sou feita de carne e osso. Tem um sangue quente que corre aqui na minha veia. Então, qual que é o segredo? Bloqueou, corre lá e desbloqueia. Corre lá e ama. Porque o amor, ele cura. E a gente não deve ficar se culpando com essas coisas, porque o único que era perfeito não está mais aqui entre nós. E quando você quer a perfeição, existe o bloqueio de quê? E ele busca você do jeito que você é. Então assim, o que acontece? Quando você quer sempre acertar, ser perfeito demais, na realidade você está preocupado com a opinião dos outros. Aí de novo o bloqueio de quê? Da necessidade de aprovação. Então assim, Ana, mais de 90% da população do mundo tem um bloqueio relacionado ao pai, tá? Então pode ser um bloqueio de abandono, de repente o pai separou da mãe e foi embora. De repente um bloqueio paterno, de paternidade, com o pai dentro de casa, tá? Então, isso é muito importante de ser resolvido, a gente precisa resolver, porque assim, não vou falar de religião, nem de religiosidade, mas para a gente entender Deus como Pai, porque isso eu vejo uma importância muito grande, a gente enxergar Deus como Pai, a gente tem que vencer esse bloqueio de paternidade. Eu tenho que gritar, olha aqui, a Adriana tá falando, fiquei me travando e segurando para não gritar com os meus filhos. Aí ela tá dizendo, eu tenho que gritar. Gente, é importante explodir. Tem hora que tem que dar um grito mesmo. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar parecendo uma mosca morta. E outra, as crianças... Porque, né, eu preciso completar essa fala da Adriana, até para explicar para os alunos uma coisa que eu bato muito na tecla, e esse mês muito mais, porque eu estou falando nos escritos sobre as nossas raízes. E assim, pais e filhos não são iguais. Eu vou repetir. Pais e filhos não são iguais. O pai e a mãe têm uma autoridade sobre o filho, não é amigo do filho, não nasceu para ser amigo do filho. Ele pode ser companheiro, cúmplice, mas não tem esse negócio, porque o amigo às vezes é permissivo. O amigo às vezes é permissivo. E pai e mãe têm por obrigação colocar os limites. Então, o que acontece, Adriana? Você tem que pôr para fora mesmo. Não tem como não pôr. E aí, lógico, aí a Flávia vai me corrigir se eu estiver errada, porque ela é especialista em bloqueios. Isso pode gerar um bloqueio no seu filho, sim. Lógico, já entendemos, a Flávia já explicou. No entanto, você não pode deixar de ser a pessoa base.
o alicerce da sua família. Não tem como não fazer isso. A gente não vai agradar todo mundo, né, Flávia? Não consegue. Agora, Não. o que a gente consegue é identificar que nós estamos errados. Porque enquanto pai, enquanto mãe, também cometemos erros. E se estamos errados, vamos corrigir, melhorar a rota, mudar tudo e fazer diferente. É assim, Flávia? Isso. E o que acontece? Você está coberta de razão, é isso mesmo. E nós temos a obrigação de educar. Porque você vê, você é professora, eu fui professora, e quantas vezes os pais, eles jogam para a escola, para o professor, a obrigação que é deles de educar. Então, a correção, nós temos que corrigir. Porque se a gente não ensinar em casa, o que vai acontecer? Ele vai ser ensinado na rua. E como que vai ser esse ensino? E às vezes a gente acha que a criança ela é boba. A criança não é. A criança ela nos testa. Ela vai a todo instante batendo ali, para ver se você cede. Então você falou aí uma coisa muito importante, a questão de nós sermos diferentes. Então eu chamo você e convido a todo mundo que está aí escutando, quem já tem filhos, né? Quem não tem filhos deve ter irmãos. Quem não tem filhos é filho. É filho, mas também tem os irmãos. Então vamos lá. Nós temos filhos. E às vezes a gente ouve a pessoa falando assim: eu criei todo mundo do mesmo jeito, mas o fulano não deu certo na vida. Que deu erro ter criado todo mundo do mesmo jeito. Por quê? Porque nós somos diferentes. Você, Ana, tem a sua individualidade, a sua especificidade. Você é diferente. Você foi feita e a forma foi jogada fora. Então, eu tenho alunas que são gêmeas, eu tenho amigos que são gêmeos. Era para ser igual, não é? Por quê? Mesmo rostinho, placenta, tudo igual ali, mesma placenta os dois. Mas e aí? Totalmente diferentes. Por quê? Porque nós temos que aprender a lidar com essas diferenças. Então é na diferença que a gente cresce. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa e a gente fala assim: fulano, não fica a cara dele. Tem bloqueio aí. Porque quando você fica com esse jeitinho com o outro, é porque o outro está tocando na sua feridinha emocional. Então, de repente, ele se parece com alguém que fez alguma coisa com você na infância. De repente, ele vai falar alguma coisa que toca lá na sua ferida. Então, do mesmo jeito que a gente machuca a nossa carne, carne aqui, né? Nosso físico, que a gente... Quem já não ralou o joelho, não caiu com o joelho no chão e a casquinha ia nascendo, a gente batia aquilo, saía sangue de novo. Então, é desse jeito que também funciona o bloqueio. O bloqueio ou ferida emocional, não importa. Também as pessoas chamam de crenças limitantes. Na realidade, a gente pode jogar tudo no mesmo saco e tratar igual. Por quê? Tudo paralisa a gente. Então vamos lá. Eu tenho medo de barata. Primeira pergunta que eu tenho que fazer, não é tão simples assim, né? Porque de repente a barata pode pular em cima de você, abrir a boca e te engolir. Então, primeira coisa, esse medo ele é real ou ele é irreal? Só que não funciona assim. Sabe por que não funciona assim? Porque às vezes quando você tinha 2 anos, você estava lá na cozinha e a mamãe foi mexer no ralo da cozinha e saiu umas 20 baratas daquelas enormes e você ficou ali, gerou um trauma. Né? Olha, gente, pode fazer pergunta. Quem está gostando da construção da nossa conversa aqui hoje, eu peço que aperte o coraçãozinho aí para que a gente chegue a maior número de pessoas possível. Deixa eu mandar uns beijos especiais. Pode sim. Lindos que entraram. Primeiro, eu quero agradecer a Elisandro e o Gustavo, que estão lá nos bastidores tentando resolver as problemáticas técnicas do História de Sonhos. Segundo, uma grande amiga, uma energia linda em formato de gente, chamada Silvia Guiar. Vi que ela está aqui, o História de Sonhos só é 100% possível
por causa de umas conexões que a Silvia fez com a gente. Vocês que estão acompanhando aqui lá atrás, né, 5 ou 6 anos atrás, a Silvia fez umas conexões. Quem conhece a nossa história sabe quem é a Silvia Aguiar. Eu quero agradecer as pessoas que estão interagindo com a gente aqui e também algumas perguntas estão chegando pelo WhatsApp. Pessoal, tem 130 pessoas na plataforma esperando você salvar esse vídeo. A gente não pode perder, tem que ficar atento. Não, para que eu possa mandar esse vídeo para eles assistirem lá. Eles estão só com o áudio por enquanto. Joia. Que bom, que bom. Tomara que eles gostem pra gente fazer mais, porque olha, igual eu falei com você, a gente vai primeiro fazer contigo, né? E depois vamos desbloquear esse povo, porque eu quero te ensinar para que você também comece a desbloquear. Tem mais alguma pergunta? Tem. Pra você? Então me passa. E é para você, e eu não vou nem me intrometer nessa resposta, porque é você a autoridade para falar sobre isso. Na sociedade atual, Flávia, o estímulo permanente à competitividade leva muitas pessoas a acharem que fracassaram quando não atingem resultados que são públicos por outras pessoas. Como que a gente desmistifica isso? Vencedores e perdedores. Quem fez essa pergunta foi a Giovana Velar, ela é do Comunicação, como você se comunica, lá da Udemy. Tá, joia. Giovana, obrigada pela pergunta. Então vamos lá. Primeiro ponto, nós não devemos nos comparar com o outro. Então, por que a gente sofre? Porque a gente se compara com o outro. O outro tem as experiências dele e através dessas experiências ele vai tomar as decisões e nós temos as nossas. Então, você, Giovana, precisa se comparar com você mesma. Então, a Giovana hoje, ela tem que buscar ser melhor do que a Giovana que você foi ontem. E amanhã, você também vai tomar a decisão de ser melhor do que você foi hoje. Então, o que acontece? Essa questão da competitividade. Existe essa competitividade por conta da comparação com o outro. Só que quando você entende que você é única, você para de se comparar com o outro. Então, por exemplo, eu consigo andar 1 hora seguida num ritmo bem forte, né? De repente você, Ana, consegue andar 1 hora, mas mais devagar. Mas você tem o seu tempo. Você vai construir, de repente, um jeito de andar mais rápido através de quê? Do treino. O que a gente deve olhar para o outro, e a gente pode sim utilizar o outro como um lugar que você quer alcançar. Você pode modelar o outro, mas competir com o outro não. Então, por exemplo, tem mulheres que eu sigo. Por quê? Porque eu vejo que elas têm resultado e eu quero também ter. Então, eu vejo as coisas que elas fazem, eu trago aquilo dali para a minha realidade. Eu adequo e eu uso. Então, pare com esse negócio de comparar com o outro. Porque quando você entende que você é única, você não mais se compara com o outro. E aí eu volto de novo e volto a falar do bloqueio, da necessidade de aprovação. Está competindo com o outro, por quê? Porque tem que alguém aprovar. Tem que pedir bênção para o outro. E não tem ninguém que tem que te abençoar, não. Dessas coisas de pessoas. Ele fala uma coisa aqui que completa todo esse seu raciocínio e ensinamento para a gente. Ele diz o seguinte: Ana, conta para a Flávia que é um pensamento meu. Aí ele dá o pensamento. Os psicólogos, na minha opinião, a escola, a família, os meios de comunicação, a internet e até as novelas deveriam ensinar melhor as pessoas a assumirem as suas derrotas. Afinal de contas, do que eu já acompanho no História de Sonho, todos nós somos feitos de muitas derrotas até chegar no nosso sucesso. Digerir isso é o que nos torna limitados. A gente não aprende a digerir essas emoções. O que a Flávia acha? Deveria ser propagado também nesses meios de comunicação que você tem?
Então, Ana, eu acho que eu vou chocar o povo. Eu já tenho mais de 10 anos que eu não assisto televisão, 12 anos. Eu nunca tive o hábito de assistir televisão. Não vou contra quem assiste, tá? Mas, na realidade, eu tenho o entendimento de que essas coisas que passam na TV, elas querem nos escravizar, nos aprisionar, né? Então, assim, colocam coisas na nossa mente que são coisas mentirosas, né? Então, eu quando via novela, eu assistia lá, o rico era ladrão, todo rico que passava na novela roubava. E aí, com o tempo, eu comecei a trabalhar, dar aula em 2, 3 horários, e eu não tinha mais tempo para ficar assistindo TV. E aí eu quero perguntar uma coisa, primeiro eu vou bater nisso na TV e aí eu respondo a pergunta dela. Na TV passa o carro popular, né? Então passa aquele carro que a pessoa que ganha ali R$2.000, ela vai conseguir comprar. E o carro que eu quero comprar não passa lá na televisão, não. Então, assim, eu escolhi parar com a TV. Eu assisto, sim, tipo, às vezes tem algum filme que eu tenho vontade de assistir, mas eu não vou mentir pra você, eu não tenho assistido praticamente nada. Eu uso a TV para poder colocar alguma coisa do YouTube, para assistir e ficar maior, mas televisão não. E aqui em casa, pra você ter uma ideia, agora que eu coloquei a antena, porque a gente estava até sem televisão, que ela quebrou, né, porque eu me mudei, a televisão tinha quebrado, eu comprei outra agora. Então vamos lá, ela falou o seguinte, o que eu tenho para falar com ela? Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Vou voltar a falar. Nós não somos o que a gente sente. A gente não é. Nós sentimos coisas e nós não somos. Mas a gente acredita que a gente é a tristeza. A gente acredita que a gente é a depressão. Então, por isso que a gente fica batendo nessa tecla daí. Eu fracassei. Eu sou uma coitadinha. Eu tentei e não consegui. Entenda uma coisa? Tudo que você está vivendo é um treinamento, porque você vai mudar de nível. Você vai para um outro nível. Então vamos lá, você tem. É um menino ou menina de 3 aninhos? Uma menininha, né? É uma menina, né? Então, é um garoto, ela tá, é um garotinho de 19 anos. Não, uma menininha. A menina tem 3 anos. Tá. Sim. Vamos imaginar que ela goste muito de carro. Ela gosta muito de carrinho. Tô te fazendo imaginar isso. Não, vamos pro seu menino, melhor seu menino, ele tá com 19 anos. Quando o seu menino tinha 3 anos, vamos imaginar que ele gostasse muito de carrinho. E aí você comprou uma Ferrari pra ele, pequenininha, uma Ferrari. E ele brincava. Vamos imaginar que você lá, quando ele tinha 3 anos, você ficou assim, começou a trabalhar, arrebentar e ganhar muito dinheiro. E aí, o seu filho gostava muito de Ferrari. E você foi lá e comprou uma Ferrari para ele. Você deu a chave da Ferrari na mão dele. Isso ia acontecer? Não. Por quê? Porque ele tinha 3 anos. Então ele não estava preparado para dirigir uma Ferrari. De repente, ele conseguia dirigir o carrinho, que fazia assim com o pezinho. Mas a Ferrari, não. Mas o seu filho agora tem 19 anos. Imagina que essa prosperidade ela chegue e você possa dar uma Ferrari para ele. Hoje ele está pronto para receber. Então, conosco é igualzinho. Então, nós vamos viver experiências e nessas experiências a gente vai fazendo o quê? A gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. E muitas das vezes a gente escolhe ficar no deserto. A gente escolhe ficar ali no problema, na dificuldade. Então eu vou dar um exemplo para poder todo mundo entender que fica bem fácil. Eu quero saber se alguém aqui já pegou uma lagarta e tirou uma selfie com uma lagarta. Lagartinha linda, eu vou tirar uma selfie com você. E fez pose e tirou. Não. Por quê? Porque a gente olha para a lagarta e a gente quer pisar. Só que a lagarta, ela vai viver um processo. Ela vai viver o processo do casulo. E lá dentro do casulo é apertado. Porque a asa vai começar a crescer. Ela vai se sentir incomodada ali. E eu não sei se você já viu um casulo quando você era menor, porque a gente nem vê muito mais casulo, né? Mas eu quando era pequena, eu encontrei um casulo. E eu fiz assim com o dedo, tentando abrir. Pra ver se a borboleta saía.
Sabe o que acontece? A gente mata a borboleta. Então, todo mundo vai viver o seu casulo, o seu processo. E não adianta ninguém querer tirar você desse processo. Só que chega uma hora que aquele casulo ele vai ser rompido e a borboleta sai, e ali nasce uma borboleta linda que começa a voar. E aí, o que acontece? A gente está andando, vê uma borboleta pousada numa flor ou num muro, pega o celular, ai, eu quero tirar uma selfie, ai, que borboleta linda. Por quê? Porque a borboleta ela foi transformada. Então, queiram, gente, ser realmente transformadas. A mudança é algo legal? É. Mas quando você muda, você pode, de repente, voltar de novo para aquele lugar. Quando acontece a transformação verdadeira, não tem jeito. Então eu falo, eu fui transformada. Por mais que, às vezes, as pessoas falam assim, mas Flávia, você pode voltar a beber. Aí eu olho dentro do olho da pessoa e falo assim, querida, a escolha é minha. Se eu voltar a beber, eu estou escolhendo, porque eu sei que eu vou me lascar. Então eu escolho não beber. Então vamos lá, se você faz coisas que você fazia coisas, hoje você não faz mais, é sempre a sua escolha, né? Vê se tem mais pergunta aí pra gente. Nós somos, né, Flávia, o resultado das escolhas que nós fazemos. Então, minha vida tá uma droga. É reflexo das escolhas, das consequências das suas atitudes, do que você fez. Tá uma droga e você reclama, ok, tá no mesmo lugar, não saiu, não resolveu. Tá uma droga e você dá um passo, por mais que seja um passo pequeno, você já não está no mesmo lugar. Então, esse é o processo de mudança. Valorizar os seus micro resultados. Quando você percebe que de pouco em pouco, a minha avó tinha um ditado que era assim, de grão em grão a galinha enche o papo. E eu traduzo isso para a molecada dizendo, o seu menor resultado hoje, somado ao menor resultado amanhã, são 2 resultados diferentes daquilo que você não tinha, mas é você. Não adianta, hoje eu conversei muito com 2 jovens de manhã, aonde foi uma conversa deliciosa, por sinal, aonde eu disse, falei, não adianta, minha mão está sempre aqui, está sempre estendida, legal, pode pegar, mas a ação de pegar e segurar é sua, não é minha. A minha é estender a mão, pegar e segurar e multiplicar isso é sua. Nós é que mudamos. Eu, Ana, mudei. Nem sempre também fui essa Ana que sou hoje. Flávia, deixa eu só agradecer aqui o Fabiano Lopes, que fez um comentário e a gente nem passou pela informação já, mas um beijo, Fabiano, é isso mesmo que você escreveu. A Ana Clara, que entrou aqui, a Mila, 07 Vitor, quem mais? A Mila está dizendo o seguinte, eu também deixei de assistir redes... eu acho que assista a filmes, ela falou. Ainda. Então, assim, tem uma pergunta que chegou aqui, é de um pai. Deixa eu só, pera só um pouquinho, Ana. Ricardo, gente, olha só, o Ricardo Santos entrou, ele faz parte da equipe do Dan Magalhães, que é o meu mentor, né? Então, ele que estava em Alphaville. Ricardo é fantástico. Gratidão, Ricardo, por você estar aqui conosco, tá? Pode falar, pode fazer a pergunta. E é de um pai, tá? O nome dele é Marcelo, ele está dizendo que o aluno é o Guilherme, ele não me identifica o curso, não tem problema, a gente tem só uma coleção de Guilhermes aqui, então vários pais vão ser representados nessa pergunta. A rejeição social ao fracasso promove um mecanismo até de defesa nas pessoas, levando elas a não admitir as falhas e das suas limitações pessoais. Como explicar para alguém que às vezes se porta como inteligente demais, ou sabe tudo, ou todas as respostas? Não sei se é da idade do meu filho ou se é um comportamento inapropriado. E muitas das vezes vejo que ele está fracassado no seu resultado, mas ainda assim é o sabido. Essa foi difícil, hein, Flávia? O que acontece? Olha só, ele falou da questão da rejeição e pelo que eu entendi é o filho que mostra que é o sabe-tudo, né? Isso. Então, existe um princípio, Ana, que é o princípio da honra, tá? E princípios são para ser
usados. Não existe uma vida sem princípios. As regras são feitas para ser quebradas. Então, por exemplo, o cinto de segurança, a gente precisa usar? Precisa, mas é uma regra. Se eu ando sem o cinto, é lógico, eu estou colocando em risco a minha vida, a vida das outras pessoas, mas eu pago uma multa e eu quebro, se eu quiser. Não é o correto. Então, existem regras que a gente paga a multa e resolve. Agora, os princípios não. Então, o que acontece? Às vezes, os pais, eles saem do papel de pais e eles se comportam como filhos. E os filhos se colocam no lugar dos pais. Então, o que eu vejo aí na fala dele é uma inversão de papéis. Aonde o filho está querendo, mandar. O filho está querendo educar. Mas aí, vamos lá. Como foi essa educação? Como foi a infância dessa criança? Existem bloqueios? Sim. Então, tudo, a gente vai de novo para o bloqueio. Porque existe o bloqueio. Eu quero completar isso que você está falando, Flávia, e dizer uma coisa que é muito da minha geração, embora nenhum dos meus alunos seja o fera da matemática que acertou a minha idade até hoje. E eu me vanglorio disso. Como eu me vanglorio. Mas depois eu te explico essa minha brincadeira com eles de idade. Flávia, a nossa geração, eu vou colocar você nessa leva, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a nossa geração, ela é bem da seguinte forma: nós quisemos dar para os nossos filhos aquilo que não tivemos. Então, às vezes, nós não temos tanta instrução, mas promovemos para os nossos filhos o maior aproveitamento de instrução possível. O problema não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Quando você tem muito conhecimento e não usa isso em benefício do outro, é obesidade cerebral, meu filho. Desculpa, tá ficando gordo no lugar errado, entendeu? Você não pode usar todo o conhecimento que te foi proporcionado, normalmente pelos próprios pais, né? Às vezes o pai não estudou, mas pagou um colégio particular para o filho. Às vezes o pai não pôde estudar tanto, mas incentivou o filho a estudar. O filho veio trabalhar com 17, 18 anos, porque o pai ainda proporcionou isso para o filho, tempo de estudo, né? Então, se você não usa isso em benefício dos seus pais também, você está fazendo errado. Estudou para coisa errada. A Ana tem pai e tem mãe que não merece nada que um filho proporcione, porque são X, Y, Z. Mas daí, voltando lá no início da fala da Flávia, e o princípio, filho? E o princípio, você pode ter o pior pai, a pior mãe. Não interessa. É seu pai, é sua mãe, e é princípio bíblico, inclusive, que você honre esse pai e essa mãe. E lá na palavra, Ana, não está escrito: honre o seu pai. Não, mas escuta, não está escrito lá assim: honre o seu pai se ele for bonzinho, se ele fizer tudo do jeitinho que tem que ser. Honre a sua mãe se ela te amar, se ela não te abandonar. Não, lá está escrito assim: honrai seu pai e sua mãe. É um princípio. Então, assim, e quando a gente consegue também entender... Eu gosto de falar para eles assim, Flávia, eles não têm o hábito de ler a Bíblia. Eu não peço para que eles leiam a Bíblia, mas eu peço para que eles compreendam as coisas que está escrito lá. E não tem como compreender sem ler. Então, eu nunca quis que um aluno meu lesse a Bíblia do começo ao fim, mas eu quis que ele lesse a Bíblia pelo menos como um livro de história. A Bíblia é a nossa maior fonte de informação histórica existente. Nada tem mais informação histórica do que a Bíblia. Então, como professora de história que sou, sempre indico a Bíblia para os meus alunos, para que eles leiam como um livro de história. E como qualquer outro escritor, só que normalmente a gente não sabe quantos autores tiveram, alguns sim, outros não, enfim, a gente não conviveu com esses autores, algumas histórias a gente conhece a questão do autor, outras não, e depois de tanta transcrição, muita coisa foi modificada, inclusive dentro da Bíblia. Mas como um documento histórico, como um livro de história, está passando uma informação que você tem que fechar os olhos e visualizar. Você tem que fechar os olhos e tentar compreender o que acontecia e por que estava sendo dito naquela época. E transporta para o dia de hoje. Veja, faz muito sentido até hoje. É um livro que fala com você o tempo todo.
quase não sei quantos mil anos depois de escrito. E até na época que não era escrita, quando a Bíblia era somente falada de tribo para tribo. Flávia, tem uma outra pergunta muito importante que... Tá, deixa eu só falar uma coisa aqui com você. O que acontece? Ainda dentro do que essa outra pergunta aí que a pessoa falou, a gente tem que entender que o outro, ele só vai dar para nós o que ele tem. Então, se a mãe não amou o filho, ela não tinha amor. Como é que ela ia dar amor? Ela não foi amada, talvez, pelos pais, então ela não aprendeu. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente para de cobrar do outro. Porque às vezes a gente cobra carinho, às vezes a gente cobra compreensão, amor, mas o outro não te deu, então fica em paz. E aí você para de sofrer tanto. Porque a gente sofre, porque a gente quer que o outro seja como nós. Então eu vou, te dou essa caneca, te presentei com essa caneca, e aí eu quero que você também me dê um presente. Só que você nem se ligou, você agradou da caneca, mas eu te dei a caneca porque eu queria uma caneca também, ou um presente. Então aprenda, entenda que o outro só vai te dar o que ele tem. E você é responsável pelas coisas que você recebe. Porque se isso aqui for uma garrafa com água e veneno, e eu quiser empurrar essa garrafa, entregar para você essa garrafa e falar, bebe, bebe, mas eu falei com você que tem veneno, você vai querer beber? Então a gente faz isso, a gente pega os lixos emocionais dos outros e a gente vira uma lata de lixo. Então a gente tem escolha. Então pare de ser a lata de lixo do outro. Na hora que vier para te entregar um treco que você não quer, fala assim, obrigado. Por que você está pensando assim? Faz uma pergunta. É o que o Pablo Marçal fala. Faz uma pergunta. Questiona. Nossa, Ana, cara, não vai dar certo o que você está fazendo, não. Aí o que você fala? Você faz assim, Flávia, por que você acredita que não vai dar certo? Aí eu vou falar com você assim, Ana, porque você já fez e não deu certo. E vai dar errado de novo. Menina, sério? Agora você tem uma bola de cristal, você está adivinhando as coisas? E aí vai rebatendo com pergunta. Chega uma hora que a pessoa vai parar. Então a chave é fazer perguntas. Manda aí a... Isso mesmo, Flávia. A Flávia fez 12K junto com a gente aqui no História de Sonhos, gente. Olha que legal saber disso. Eu promovi tanto. Para falar a verdade, eu só comprei. Não fiz muita coisa dele, não. Ah, tem que fazer, viu, Flávia? Eu comecei a fazer. Eu fiz só o conteúdo. Você vai adorar muito. Foi muito, você vai gostar muito. Eu gostei demais. Pra gente aqui no História de Sonhos fez total diferença. Tanto no individual quanto no coletivo do projeto. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem legal, e ela veio de um dos nossos psicólogos dos bastidores aqui do História de Sonhos. Ela pergunta assim, Ana, nós psicólogos achamos extremamente importante, é bom você comentar na live, que os fracassos, eles são passagens valiosas na vida, poderosas na verdade. E quando a gente ultrapassa um fracasso, ou consideramos um fracasso aquele momento, na verdade, nós estamos avançando para o sucesso, chegamos mais perto. Os erros e os fracassos é o que permitem a gente ser o que somos atualmente. É o nosso passado somado com as ações que vamos fazer agora. É, inclusive, aprender com os nossos erros também, principalmente, e fazer correções de rota. Flávia, a nossa psicóloga está colocando essa questão aqui para a gente mencionar para os alunos, e aí eu pergunto para você o seguinte, olhando para a tua trajetória, a sua história é uma história pública, você conta em vários momentos, né, tudo que mudou. Quando que virou a chave? Como que a gente pode falar assim, ó, virei a chave, eu me bloqueei, ou eu me entendi, eu me encontrei, quando que o bloqueio é quebrado? Quando que vira essa chave? Olha só, o que acontece? Geralmente um bloqueio ele é construído em nós através de forte impacto emocional. Ou a crença também, repetição. Tudo que você repete vai virar ali algo que é uma crença em você. Mas geralmente o bloqueio é um forte impacto emocional de algo ruim, tá? O que acontece? A transformação, essa coisa da Flávia ser transformada,
é uma construção. Então, assim, eu estou em construção. No dia que você encontrar comigo e falar assim, eu estou pronta, então o Senhor vai me levar, Deus vai me levar. Porque enquanto eu estiver viva, eu vou necessitar de cura. Porque a todo instante tem pessoas que vão nos ferir e pessoas que vão ser usadas para nos curar. Então, o que acontece? O AVC do meu esposo foi o que virou a chave mesmo, porque o meu coração, Ana, lá atrás, ele estava no dinheiro. Então, eu colocava o dinheiro como um Deus. E quando a doença veio, assolou, né, a nossa família, e ele ficou, tipo, morto. Quem olhava não vai viver, né? E podia ter todo o dinheiro que tivesse no mundo. Podia entregar todo o dinheiro para os médicos, que não ia conseguir botar o Rodrigo de pé. E o Rodrigo já vai para... Em maio fazem 2 anos que ele teve o AVC, e agora ele já está começando a caminhar, está na fralda, mas fala, o raciocínio dele está excelente, apesar de todo o sangramento que deu no cérebro. Então o que acontece? Aconteceu algo muito, muito forte. Eu cheguei no fundo do poço, eu não tinha mais lugar para descer, tá entendendo? E aí eu me posicionei e falei, eu creio em Deus. E eu me entreguei de verdade, porque, Ana, eu conhecia ele de ouvir falar. Eu ouvia falar de Jesus, eu falava dele, mas eu não sabia quem ele era. Por conta dos bloqueios que eu tinha relacionado ao meu pai. Eu não me achava merecedora do amor de Deus. Por quê? Porque eu trocava amor com as pessoas. Sabe essa necessidade de aprovação que as meninas falaram, que as pessoas falaram aí? Eu era assim. Então eu queria ser sempre assim, a certinha, a boazinha, agradar todo mundo, para que as pessoas gostassem de mim. Então eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação. E aí, aconteceu esse caso, essa doença, e eu me entreguei realmente para Deus. E eu me posicionei. Então vamos lá. Um forte impacto emocional foi a doença. E nesse forte impacto emocional eu falei assim, não tem mais lugar para eu ir. Porque se eu continuasse, porque quando ele sofreu AVC, eu bebi durante 7 dias. 7 dias inteiros. Eu não tomei banho, eu não comi, eu só bebi. E quando deu 22 para 23 de maio, vão fazer já 2 anos que eu não bebo, agora em maio, eu estava destruída. E aí eu me entreguei, eu falei, não tem mais jeito. Agora é contigo. E eu creio, né? Então, e aí Deus veio e ele operou um grandioso milagre na minha vida, porque eu sou um milagre. Só que ele já fez todas as coisas. Então, você que está me escutando, você, Ana, Deus já fez tudo. Jesus morreu por nós lá na cruz. Ele já pagou o preço de tudo. Então para com esse mimimi, o devorador, porque não sei o que. Ele está debaixo dos nossos pés. Só que por conta da gente não saber gerenciar nossas emoções, a gente não saber o que fazer com o que a gente sente, a gente acredita nessas mentiras. Então eu tomei a decisão. Eu agi de uma maneira diferente. Foi fácil? Não foi fácil. Foi muito difícil aqui, ó. Eu me preocupo muito com o que as pessoas vão pensar sobre mim. Quero muito me livrar dessa pressão. É a Daniela, né, que falou. Daniela, olha só. Daniel. O mais importante, primeiro passo de tudo, Ana, para você vencer um bloqueio e você fazer realmente o desbloqueio, é identificar o problema. Então, por exemplo, ele identificou, ele já sabe o que está acontecendo. Então, todo mundo tem que descobrir o que faz você ficar parado, o que te paralisa e você não consegue. É essa necessidade de aprovação? É o medo da crítica? É talvez não honrar os seus pais? Querer passar por cima de todo mundo? Ó, vou falar de um bloqueio meu, vou expor para vocês aqui, porque eu vou fazer uma live sobre isso. No primeiro dia nosso lá do treinamento, que foi no sábado... Desculpa, Daniela, é Daniela mesmo. Desculpa, é Daniela. Ah, então tá, Daniela, me perdoa. Então, assim, o primeiro passo, Daniela, para você desbloquear é identificar o bloqueio. E você já identificou, então agora é simples, não é difícil, tá? E eu me coloco à disposição, Ana,
para me chamar no direct, porque eu tô num propósito de desbloquear 100 mulheres, tá? E assim, não tem nada relacionado a dinheiro. É algo que Deus colocou no meu coração e também para eu gerar uma autoridade maior. Então eu vou fazer o acompanhamento, se a Daniela tiver interesse, ela me chama depois, porque a gente vai fazer um trabalho junto. Ana, esse trabalho com você é outra coisa, tá? Quem sentir desejo no coração, quiser me chamar, a gente vai desbloquear. Porque eu tô aqui para acabar com esse negócio aí. Quem passar pelo meu caminho não vai ficar bloqueado. Então o que acontece? Logo no sábado, o Dan, ele fez um desbloqueio em uma moça que estava lá, que até eu me hospedei na casa dela. Virilidade. O que é isso? É a mulher se posicionar como homem. Ela resolver tudo, ela papá. E aí, na hora que ele estava fazendo desbloqueio com ela, eu chorei do início ao fim do desbloqueio. Não entendi nada, fui para casa dela de noite e tal, a gente conversou, eu falei o que eu tinha sentido, mas eu chorava, Ana, igual criança. Virou domingo. Quando virou domingo, a gente saiu pro almoço, e eu saí com o Daniel, que é um menino também que vou fazer uma live. E ele já bateu em mim, que ele falou assim, Flávia, vai ser sobre virilidade a live. E a gente foi no Habib's comer uma esfirra, que ia ser rapidinho para voltar. E ele começou a me cutucar. Ele, assim, é meio japonesinho, acho que ele tem uma descendência japonesa, né? E ele luta essas lutas, artes marciais, né? Eu olhei pra cara do rapaz que estava do meu lado, falei com ele assim, olha, eu só não levanto e pulo nele, porque ele faz essas coisas de luta marcial, e eu não sei o que vai acontecer não, porque ele é pequeno, né? Aí, sabe o que aconteceu? O Daniel olhou pra minha cara, começou a rir, e falou assim, você tá vendo o bloqueiozinho que você tem? Aí eu falei, tá bom, já sei, sou viril. E eu quero acabar com isso agora, porque eu quero vencer isso. Uma mulher, ela tem que ser feminina. Ela não pode calçar a sapata botina do homem e andar pela casa. A mulher tem que ser glamourosa, tem que calçar a sapatilha dela. Se ela gosta de salto, ela tem que botar o salto. Mas eu calçava a botina do meu marido, eu resolvia tudo. Quem dava a última palavra aqui em casa era sempre eu. E aí eu descobri o porquê que eu chorei tanto no desbloqueio dela. Porque eu também era uma mulher viril. Entendeu? Então, assim, tem bloqueio de escassez, tem um monte. A outra história, a gente acaba criando uma identificação. Por isso que é tão importante a gente conhecer biografias. Não importa se o que são biografias, gente? Histórias de vida de outras pessoas. Exemplos do que aconteceu com fulano, com cicrano, com Beltrano. Não precisa ser um famoso, o Schwarzenegger, não precisa. Pode ser o seu filho, mas em especial das pessoas que convivem com você. Quando você conhece a história do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, e não é, às vezes você convive na mesma casa e não sabe com quem, não conhece. Mas quando você conhece a história, principalmente da sua raiz, você acaba também se conhecendo. Flávia, eu costumo terminar as lives assim, ó. A palavra fracasso, ela tem outras palavras semelhantes. Estalado, estampido, estandalhaço, estouro, estalaçado, à toa, atordoado, mas ela também tem opostos. E é os opostos que eu quero que vocês foquem. O oposto fracassado é bambúrio, bem-aventurança, dita, êxito, felicidade, fortuna, prosperidade, sucesso, ventura e até mesmo silêncio. Quando você não empreende os seus sonhos, você é extremamente mal pago para empreender os sonhos dos outros. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa linda que é essa menina, a Flávia, que veio falar aqui hoje com a gente, que vai fazer um trabalho com alguns alunos de traduções. Fica ligado nas redes sociais, que a gente vai postar isso para eles, né, Flávia? O nosso próximo encontro fechado só sobre desbloqueio para alguns dos nossos alunos, mas em especial, acompanhe o conteúdo dela, porque vai fazer muito sentido. Às vezes ela fala uma coisinha lá que vai fazer sentido para você, ou você que é aluno dela quer vir acompanhar o conteúdo do História dos Sonhos, pode vir aqui, é porta aberta, chega, entra, senta, pega uma cadeira e faz um balde de pipoca.
Mas o principal é, se o que a gente falou fez sentido para vocês, deixa o coraçãozinho, ou então compartilhe para quem você gostou, para quem você acha que faz sentido, para quem você gostou, para quem você acha que precisa. E comente, olha, assisti, gostei tal parte. Ou então diga, olha, fez um sentido isso aqui mais ou menos para mim. Dá uma olhadinha no conteúdo dessas duas doidas aqui junto, para ver se não pega fogo. Sabe por quê? aí. Porque tem coisas que têm um propósito muito maior. A vida da Flávia tem um propósito muito maior. As tradições têm um propósito muito maior, que é desenvolver pessoas para que elas possam empreender os próprios sonhos. Bloquear pessoas para saber lidar melhor com as suas emoções. A Flávia vai falar com você no direct, Daniela. É legal você procurar ela, tá? Mas o Instagram da Flávia, eu sou Flávia Benedetti. Flávia, eu tô pronunciando certo o seu sobrenome? Benetele. Benetele. Benetelli. Eu sou Flávia Benetelli e eu quero muito que vocês conheçam o trabalho dela. E o do História de Sonhos, vocês já sabem, né? @ histórias, sempre no plural, histórias.d.sonhos. Então vai lá no Ana Causo mesmo, underline história, que vocês também acham conteúdo. Gente, quarta-feira que vem eu não conto quem vai estar aqui. Não conto mesmo. Nem na próxima, nem na próxima. Eu só vou contar para vocês que é toda quarta o nosso encontro. Flávia, suas considerações finais. Quais são os recadinhos que você quer que os alunos de Tradições saibam de você? Então, eu quero deixar aqui para vocês algo que está queimando no meu coração. Você é único. Você é única. E não se compare com ninguém, porque essa comparação ela gera dor. Seja você mesmo, descubra o porquê que você está nessa terra. Porque quando você descobrir o motivo que arde aí dentro de você, você vai viver uma vida de plenitude. Essa tristeza vai embora, essas coisas que você sente hoje, elas vão parecer muito pequenas. Na realidade, elas não vão parecer, elas são pequenas, muito pequenas, perto do nosso chamado, do que a gente nasceu para fazer. É isso. E muito feliz de ter participado. Gratidão a Deus, Ana, pelo seu convite, tá? Que Deus ele continue abençoando, te dando força, saúde, vida para você continuar cuidando dessas pessoas, porque é para isso que você nasceu, eu creio. A todos nós, Flávia. Então, se você gostou, curta, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreva. Daqui uma semana essa live vai para o YouTube. Hoje ainda eu coloco disponível para vocês na plataforma. 179 pessoas ainda estão ouvindo só a gente na plataforma. Ouvindo. Mas vamos ver, daqui a pouco eu ponho aí e a Flávia vai deixar salvo lá no Instagram dela. Então, se você quiser ver alguma parte específica, aprender de novo, rever, ouvir de novo, é só voltar e a Flávia vai deixar salvo aí e a gente compartilha depois lá no História de Sonhos. Flávia, impagável, muito obrigada. E essa é a primeira que a gente tem aí agora, ó, um negócio. E Ana, deixa eu só aproveitar, eu faço lives todos os dias às 8h03 da manhã, tá? Então, quem tiver um tempinho, quiser participar, tá? Geralmente as lives são muito boas. Eu vi que você, inclusive, a pessoa pode entrar e participar, né, Flávia? Pode, eu chamo se a pessoa quiser participar, tá? Só que essa live não é, essas lives da manhã não são lives assim que eu trabalho com desbloqueio, não, entendeu? Eu às vezes faço uma série de lives onde eu faço os desbloqueios ao vivo, só que eu não gosto, eu prefiro fazer reunião fechada no Zoom. Porque não é muito legal. É muito particular, né? Eu prefiro fazer assim um atendimento individual, pelo menos nesse início. Entendeu? Tá bom? Um beijo. Que Deus te abençoe. Eu vou salvar aqui e mando pra você, tá bom? Combinada. Gente, um beijo. Gostou? Procura a rede dela. Vai lá aprender com ela também. História de Sonhos é isso. Porta aberta. Você chega, traz novidade, pega a novidade daqui e leva para outro lugar. Quem chega, acrescenta. Quem sai, leva. Opa! Gente. Tá bom, um beijo. Beijo, Flávia. Tchau. Obrigada por hoje. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora eu vou tocar um vídeo aí pra vocês. E eu vou finalizar. Se você gostou desse
desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!